Bem-vindos a esta análise. O dia 21 de janeiro de 2026 entrou para a história do mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa B3 não apenas subiu, mas, disparou 3,33%, fechando no maior patamar de sua história, 171.816 pontos. E, ao mesmo tempo, o dólar recuou, fechando a R$ 5,32. Foi um dia, de euforia. A nossa discussão hoje vai se debruçar sobre a pergunta fundamental: o que realmente causou esse movimento? A alta recorde foi consequência de uma tempestade lá fora, com as tensões geopolíticas entre EU e Europa, forçando uma fuga de capital para mercados como o nosso, ou a verdadeira força veio de dentro, de uma mudança de percepção sobre o futuro político e fiscal do Brasil, com as eleições de 2026 no horizonte? Eu vou defender a tese de que o fator global foi o motor decisivo por trás desse recorde. E eu vou argumentar que essa tempestade lá fora apenas, encheu a nuvem de capital. O que fez essa chuva cair de forma tão concentrada e forte no Brasil foi o terreno fértil que começamos a cultivar aqui dentro. Ou seja, as perspectivas domésticas de responsabilidade fiscal foram o verdadeiro ímã que atraiu esse dinheiro e fundamentou a alta histórica. Meu ponto de partida é que o que vimos no Ibovespa é um sintoma claro de um movimento global. O capital não estava vindo para o Brasil por amor, estava, na verdade, fugindo do risco nos mercados desenvolvidos. A análise de Cristiano Henrique Luersen, da Weiser Investimentos, é explícita sobre isso. Ele aponta uma, e eu cito, saída significativa de capital da Europa e dos Estados Unidos por causa das disputas comerciais e, principalmente, do conflito pela Groenlândia. Isso criou uma onda de realocação. E não foi um susto passageiro, sabe? O mesmo analista diz que esse movimento veio para ficar, devendo consolidar-se ao longo de todo o ano de 2026. Isso sinaliza uma força externa, estrutural, que vai muito além de um otimismo pontual com a política brasileira. O dólar caindo no mundo todo, pressionado por essa mesma tensão, só reforça que o dia foi regido por uma dinâmica macro-global que, por acaso, nos beneficiou. Olha, eu entendo o raciocínio, mas ele me parece incompleto. O capital global está sempre em movimento procurando o melhor retorno ajustado ao risco. Isso é normal. A questão não é porque o dinheiro saiu de lá, mas porque ele escolheu vir para cá com tanta força. E a resposta, para mim, está na segunda parte da mesma análise do Luersen que você mencionou. Ele detalha que as pesquisas eleitorais para 2026, mostrando perspectivas de mais equilíbrio entre governo e oposição, fizeram o investidor projetar mais equilíbrio nas contas públicas, uma gestão mais austera e um quadro de responsabilidade fiscal elevado. Sem essa promessa de arrumação na casa, de juros futuros caindo e de melhores condições de crédito, o capital estrangeiro teria passado ao largo. A análise do Bruno Chahine, da Nômade, reforça isso quando fala em elevados fluxos globais para ativos locais emergentes. A palavra-chave é pra. Não fomos um porto passivo. Nós nos tornamos um destino atraente por mérito próprio no momento exato em que havia muito dinheiro procurando um bom lugar para aportar. Mas a escala e a velocidade do movimento não condizem com uma tese de investimento baseada em pesquisas eleitorais que assim podem mudar a qualquer momento. O que aconteceu foi um evento de cauda, um choque geopolítico. O conflito pela Groenlândia gerou uma aversão ao risco tão grande que a prioridade número 1 do capital não era encontrar o melhor retorno, mas sim encontrar segurança relativa, longe do epicentro do problema. O Brasil, com o mercado de capitais líquido e geograficamente distante da confusão, se tornou um refúgio viável. O movimento foi de empurrão, não de atração. O dinheiro foi expulso de lá. Desculpa, mas essa ideia de qualquer porto serve não funciona no mercado financeiro, especialmente com essa magnitude de capital. Se a questão fosse apenas fugir do risco na Europa e nos Estados Unidos, por que o Brasil? Por que não o México, que está logisticamente mais perto dos Estados Unidos? Por que não a Índia, uma economia gigante? Por que não a África do Sul? Todos são mercados emergentes líquidos. O que sua análise não responde é a pergunta crucial: por que o Brasil?
A resposta não pode estar no cenário externo, porque ele era o mesmo para todos os nossos pares. A resposta tem que estar no diferencial doméstico. O diferencial pode ser simplesmente o tamanho e a liquidez do nosso mercado, que consegue absorver um fluxo desse tamanho sem distorcer demais os preços. É uma escolha, digamos, pragmática. Eu discordo. Um volume de 43,1 bilhões de reais em um único dia não é pragmatismo, é convicção. Esse dinheiro não escolheu o Brasil na sorte. Ele veio porque a narrativa aqui dentro mudou. A perspectiva de uma competição eleitoral mais acirrada sinalizou para o mercado o fim de políticas fiscais expansionistas e o início de um ciclo de maior disciplina. Isso tem um efeito cascata, melhora a percepção de risco, derruba a curva de juros futuros e abre espaço para o Banco Central cortar a Selic. O cenário externo criou a oferta de capital, mas foi a demanda qualificada, baseada na confiança na nossa trajetória interna, que fechou o negócio e nos deu o recorde. Mas aí você está invertendo a causalidade, na minha opinião. Vamos nos ater às evidências, à forma como os analistas comunicaram o evento. O analista da Wiser, ao explicar o que aconteceu no dia, ele começa a frase dele com "as questões globais macro, em especial geopolíticas". Isso não é uma escolha de palavras aleatória. Em uma análise de mercado, você sempre lidera com o fator mais importante, o gatilho principal. A ordem importa. Ele coloca o fator geopolítico em primeiro lugar. O cenário político brasileiro é mencionado depois, como um fator que permitiu ao Brasil surfar essa onda. É um facilitador, um catalisador secundário, mas não a causa original. A energia que moveu o dinheiro veio de fora. Olha, eu vejo isso de outra forma. A ordem da frase pode ser apenas uma convenção de escrita. O que me parece muito mais relevante é a profundidade e a especificidade de cada argumento. A parte que fala do cenário global é genérica. Tensões, disputas comerciais é o pano de fundo. Agora, a parte que descreve o cenário doméstico é extremamente detalhada, é quase um manual de instruções da tese de investimento. Ele fala em gestão mais austera, responsabilidade fiscal, juros futuros em queda, esperança de Selic reduzida. Isso não é um mero facilitador. Isso descreve a construção fundamental da confiança do investidor de uma forma muito mais concreta e poderosa. É a descrição de por que alguém deveria colocar bilhões de reais no Brasil. A parte geopolítica descreve o contexto, a parte doméstica descreve a tese. E o dinheiro segue a tese e não o contexto. Mas o contexto determinou o timing e principalmente a magnitude do movimento. E nós temos uma prova quase perfeita da centralidade do fator geopolítico no comportamento dos mercados naquele mesmo dia. As bolsas em Nova York, o Dow Jones, o S&P 500, a Nasdaq, estavam operando no vermelho, nervosas. Elas se recuperaram e fecharam em alta imediatamente após a declaração de Donald Trump de que não usaria força militar na Groenlândia e que havia chegado a um acordo com a OTAN. A reação foi instantânea. Isso prova que o principal vetor de risco e de oportunidade que os mercados globais estavam precificando naquele dia era a tensão geopolítica. O mercado brasileiro, como parte desse sistema, estava simplesmente reagindo à mesma variável. É um bom ponto, mas ele permite uma leitura completamente diferente. A resolução parcial do conflito lá fora não foi o motor da alta aqui. Foi, na verdade, a remoção de um ruído que estava impedindo o mercado de enxergar com clareza os nossos fundamentos locais. Pensa da seguinte forma: a volatilidade internacional estava tão alta que ofuscava qualquer boa notícia doméstica. Ninguém ia apostar no Brasil enquanto o mundo parecia estar à beira de um conflito. No momento em que essa tensão diminuiu, o que sobrou? Sobrou um cenário brasileiro com perspectivas fiscais muito positivas e uma atratividade imensa para o capital. A calmaria externa não causou a nossa alta recorde. Ela permitiu que o otimismo com o quadro fiscal e político brasileiro se manifestasse em sua plenitude. O mercado americano se acalmou com a notícia, o mercado brasileiro acelerou por razões próprias. Mas como você isola essas duas coisas? É impossível. O fluxo é um só. O alívio do risco global libera o apetite por ativos de maior risco, como ações de mercados emergentes. É um movimento clássico de risk-on. A gente pode isolar analisando onde o dinheiro foi aplicado. Se fosse um movimento genérico de risk-on ou uma simples fuga para um porto seguro,
Veríamos uma alta generalizada, talvez com mais força em ações de empresas exportadoras de commodities, que se beneficiam do dólar mais fraco, ou em bancos, que dão liquidez. Mas não foi bem isso que aconteceu, foi? Houve uma alta generalizada. Sim, mas os maiores destaques do dia contam uma história diferente, uma história muito mais doméstica. As ações da Cogni 3 de educação subiram quase 11%, as da Eduque 3 do mesmo setor quase 9%. Essas não são empresas de refúgio. São companhias diretamente ligadas ao ciclo econômico interno, à disponibilidade de crédito para estudantes, ao emprego, à confiança do consumidor brasileiro no futuro. Isso não é dinheiro assustado procurando um esconderijo. Isso é capital inteligente, fazendo uma aposta direcionada e agressiva na recuperação da economia brasileira. Uma aposta que só faz sentido se você acredita na tese da responsabilidade fiscal e da queda de juros. Como a sua teoria do impulso global explica essa especificidade? Por que um investidor fugindo de um conflito na Groenlândia decidiria comprar ações de uma empresa de educação no Brasil? Essa é uma observação pertinente, mas também tem uma explicação dentro da lógica global. Uma vez que o risco sistêmico, o conflito militar, é retirado da mesa, o capital que estava parado e assustado busca recuperar as perdas rapidamente. Ele vai para os ativos de maior beta, os mais voláteis, nos mercados que estão recebendo fluxo. As ações do setor de educação no Brasil são exatamente isso. Elas são muito sensíveis ao humor do mercado. Portanto, a alta expressiva delas pode ser interpretada não como uma aposta fundamental de longo prazo, mas como um movimento tático de risk-on extremo. O dinheiro foi para onde o retorno potencial no curto prazo era maior. E o volume recorde de 43 bilhões de reais pode muito bem ser um indicativo disso. Uma enxurrada de dinheiro especulativo, de hot money, e não necessariamente de investidores de longo prazo montando posição. Chamar um fluxo de 43 bilhões de hot money é subestimar a escala do que aconteceu. Esse volume representa uma realocação institucional significativa. Fundos de pensão, fundos soberanos, grandes gestoras globais. Eles não movem essa quantidade de dinheiro baseados em movimentos táticos de um dia. Para um comitê de investimentos aprovar uma alocação dessa magnitude, precisa haver uma história fundamental, uma narrativa convincente. E a narrativa do dia não era a Groenlândia está segura por enquanto. A narrativa era o Brasil está se tornando um lugar fiscalmente crível para se investir novamente, e os sinais políticos reforçam essa tese. Para mim, a performance desses setores domésticos não é um detalhe. É a prova cabal de que o dinheiro estava votando com convicção no Brasil e não apenas fugindo de outros lugares. Em resumo, eu mantenho minha posição. O recorde do Ibovespa foi predominantemente um reflexo de um realinhamento global de capital. A causa primária, o evento que colocou bilhões de dólares em movimento, foi a crise geopolítica nos mercados desenvolvidos. O capital saiu de lá por um motivo claro e procurou refúgios relativos. O ambiente doméstico brasileiro, com suas expectativas políticas mais positivas, certamente tornou o país um candidato ideal para receber esse fluxo, mas ele foi um beneficiário, não o arquiteto principal do movimento. A nossa discordância, ao que parece, está no peso que damos ao empurrão externo versus a atração interna. Para mim, o empurrão foi muito mais forte. E eu reafirmo que, embora o contexto externo tenha sido a fonte do capital, a chuva que encheu o reservatório foi a atratividade específica do mercado brasileiro alimentada por expectativas concretas de responsabilidade fiscal que abriu as comportas. Esse fluxo poderia ter se espalhado por vários mercados emergentes, mas ele se concentrou aqui. E o destino final desse dinheiro, em setores que são uma aposta pura na economia local, mostra que a decisão foi deliberada. O dinheiro estava disponível para muitos, mas escolheu o Brasil por uma razão específica. A discussão que tivemos aqui demonstra a complexa interação entre forças globais e locais, e como é crucial analisar não apenas o volume do fluxo, mas a sua qualidade e direção. De fato, a discussão sobre o desempenho de papéis como Cogni 3 e YDUC 3 adiciona uma camada de complexidade importante à tese puramente global. Talvez a verdade esteja em uma combinação mais equilibrada dos dois fatores do que cada um de nós admitiu inicialmente. O evento global criou uma oportunidade única, e a melhora na percepção doméstica nos colocou na primeira posição para aproveitá-la. Ainda assim,
acredito que sem a crise externa não teríamos visto um movimento com essa força explosiva. Concordo que a interação é complexa, e é por isso que movimentos de mercado tão significativos raramente têm uma explicação única e simples. A análise de diferentes perspectivas, como fizemos aqui, é o único caminho para uma compreensão mais profunda. No fim, a decisão sobre qual fator teve precedência, o medo que empurrou o capital para fora ou a esperança que o trouxe para dentro, fica para reflexão de quem nos ouve.